Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, como os grandes players atuam no mercado. Eu sou Igor Silva, analista e trader, com mais de 12 anos de experiência no mercado Forex e CFDs e especialista em análise técnica. Você já nos segue nas redes sociais? Se ainda não, está na hora de seguir, né? @AdmiralsPortuguês, tanto para Instagram como para o YouTube. E lembrando, também estamos no Telegram, beleza? E, lógico, aqui no YouTube você vai seguir a gente e também ativar o sininho para todas as notificações, é lógico. Vamos lá, grandes players no mercado financeiro, uma visão geral. Então, quem são os grandes players, né? São bancos de investimento, né? Instituições que oferecem serviços como fusões, aquisições, emissão de títulos e ações, fundos de hedge, são fundos privados que utilizam estratégias diversificadas e frequentemente arriscadas para maximizar retornos. Também temos os fundos de pensão, gestores de grandes somas de dinheiro destinadas ao pagamento de pensões, além, lógico, das grandes corporações. Sim, elas também participam, empresas com capitalização de mercado substancial e influência significativa. Então, por que são importantes? E por que você tem que entender este assunto para se maximizar o seu retorno nos mercados? Porque estes players têm recursos financeiros substanciais, é o famoso follow the money, né? Sua atuação influencia as tendências de mercado, preços de ativos e podem ter implicações econômicas globais. Então, vamos ao impacto deles no mercado financeiro, a movimentação de mercados e preços, né? Com volumes de negociação elevados, esses players podem causar movimentos significativos nos mercados. Exemplos incluem como influenciar o preço das ações e taxas de juros por meio de grandes transações ou investimentos estratégicos. Tendências e previsões, né? Suas estratégias de investimento e previsões podem definir tendências para outros investidores. Ações e opiniões desses players são frequentemente monitorados por investidores menores e analistas de mercado. Então, esse assunto, ele é de uma importância gigantesca, né? É o famoso siga o dinheiro. Então, o objetivo aqui é entender exatamente como esses grandes players atuam, tá? De uma maneira muito clara, para que vocês possam entender os participantes, seus interesses, objetivos e como isso influencia o varejo, né? Tanto é que quando há uma opinião de um grande player sobre um determinado mercado, ele ganha as manchetes de jornais, influenciando o varejo. Então, é importante você entender isto para, assim, talvez antever oportunidades, né? O poder do capital. Capital vasto e seu poder. Recursos financeiros maciços. Os grandes players gerenciam bilhões ou até trilhões de dólares, dando-lhes uma escala de operação imensa. Capacidade de influência. Com tanto capital, podem influenciar mercados inteiros, afetando a oferta e demanda, e, por consequência, os preços dos ativos. Operações de grande escala, movimentações de mercado. Exemplos de grandes movimentações incluem compra ou venda massiva de ações, influenciando o valor de mercado das empresas, né? Impacto em outros investidores. Essas operações podem desencadear reações em cadeia entre outros investidores, alterando a dinâmica do mercado. Ou seja, o que é que acontece quando há um grande investidor posicionado em algum ativo? Geralmente, né, o varejo ele vai atrás. Então, esses caras formam e criam os movimentos. É o famoso siga o dinheiro. Alavancagem financeira. Uso de alavancagem para ampliar o poder do capital. Muitos desses players usam alavancagem, ou seja, capital emprestado para aumentar seu poder de investimento e potencial de lucro. E eu vou citar um exemplo, né? Na minha opinião, os
investidores, esses grandes investidores, que geralmente se alavancam, né? Quando, um exemplo, as taxas de juros elas aumentam, né? No início do aumento ali, progressivo, naturalmente eles ficam mais cautelosos. Por isso que quando nós tivemos aí o início do aumento dos juros, os investimentos não ficaram tão interessantes. Por quê? Esses grandes players começaram a desalavancar, né? Vamos criar uma palavra aqui. Eles conseguiram, né, compreender que com os juros mais altos, na verdade, ia ser difícil eles financiarem ali as suas alavancagens. Então, naturalmente, eles se tornam mais cautelosos, cuidadosos, não pegando empréstimo, não alavancando, né, porque o juros está alto, e aí o mercado sente isso, né? Então, está aí um exemplo clássico para vocês, e que a gente viveu, né, na prática. Riscos associados, né? Embora possa aumentar os ganhos, a alavancagem também amplifica os riscos, podendo levar a grandes perdas. Como nós podemos citar, né, um grande investidor, né, o Michael Burry, que estava, né, shortado nas ações no momento desse rally de alta, né? Ele estava alavancado e perdeu 40% do seu capital, né? É exatamente isso que a gente está abordando aqui. O poder do capital, casos históricos. Vamos para exemplos, né, mais claros e evidentes. Bem, caso de estudo 1, né, a aposta de Jorge Soros contra a libra esterlina, né? Jorge Soros e o seu fundo de hedge, o Quantum Fund, realizaram uma operação, uma grande aposta contra a libra esterlina, apostando que ela seria desvalorizada. Jorge Soros, todo mundo sabe, né, é um investidor gigantesco e bem agressivo, né? Então, o impacto no mercado. O Soros conseguiu um lucro estimado em mais de US$ 1 bilhão apenas quando a libra esterlina foi forçada a deixar o mecanismo de taxas de câmbio europeu. Este evento ficou conhecido como Quarta-feira Negra e demonstrou o poder dos fundos de hedge no mercado de câmbio. Olha isso, né? Muito interessante, olha a importância. Agora vamos ao caso de estudo 2, a crise dos fundos de cobertura, né? Ou dos fundos de hedge, LTCM em 1998. Bem, a operação foi um uso excessivo de alavancagem em série de investimentos complexos, né? Impacto no mercado, a falência do LTCM quase causou um colapso no sistema financeiro global. A situação levou a uma intervenção coordenada pelo Fed para estabilizar os mercados. Isso foi ali a grande crise que nós tivemos antes do século XXI, do início do século XXI, em 98, todo mundo lembra dessa grande e grave crise. Agora vamos ao caso de estudo 3, né? Aquisição de ações da Apple por o grande Warren Buffett, né? Em 2016. Bem, a Berkshire Hathaway, empresa do senhor Warren Buffett, liderada, né, por ele, fez um investimento significativo nas ações da Apple. Qual foi o impacto no mercado? A compra ajudou a aumentar a confiança dos investidores na Apple. E aí a gente tem aquele rally absurdo de alta, incrível, né? Que a Apple fez de 2016 até aqui, né? Graças a Warren Buffett estar ali validando a Apple, né? Contribuiu para um aumento subsequente no valor de mercado da Apple, reforçando sua posição como uma das empresas mais valiosas do mundo. Olha a importância de ficar de olho nos grandes players. Então, reflexões finais para essa primeira parte, né? Impacto de grandes jogadores. Esses casos ilustram como os movimentos de grandes players podem ter impactos profundos e duradouros nos mercados financeiros e na economia global. Agora, a lição para nós, né? A importância de entender as estratégias e movimentos dos grandes players, pois eles podem servir de indicadores para tendências de mercado. Agora, vamos às estratégias de investimento utilizadas pelos grandes players. Depois, nós também vamos para questões de trading, mas vamos começar pelos investimentos. Investimento de valor, né? Focar
em ações subvalorizadas que são negociadas abaixo do seu valor intrínseco. Um exemplo prático, né? Warren Buffett é conhecido por usar essa estratégia buscando empresas com fundamentos sólidos e preços de ação descontados. Também temos o investimento de crescimento. É igual um Fla-Flu, né, gente? Selecionar empresas que apresentam potencial de crescimento acima da média, mesmo que suas ações estejam sendo negociadas a um prêmio. Exemplo prático: investidores em tecnologia, como fundos de venture capital, frequentemente utilizam essa estratégia investindo em empresas como Amazon e Google em seus estágios iniciais. Então, há uma grande, inclusive há uma disputa, né, entre os investidores de valor e os investidores de crescimento, bem interessante, acho que vocês já viram algo sobre o tema. E temos aqueles que são adeptos da renda fixa, né? Investimento em títulos que geram renda regular, como títulos do governo e obrigações corporativas. Exemplo prático: fundos de pensão e fundos de seguro são conhecidos por investir uma grande parte de seus ativos em renda fixa, buscando estabilidade e fluxo de caixa previsível. E também temos grandes empresas. Essas grandes empresas, né, têm seu caixa em tesouro, em renda fixa, né? As maiores empresas do planeta fazem isso. Arbitragem. Buscam lucrar, são players que buscam lucrar com diferenças de preço em mercados ou formas diferentes de um mesmo ativo. Exemplo prático, né? Fundos de hedge como a Renaissance Technology utilizam estratégias de arbitragem explorando ineficiências de mercado através de algoritmos avançados, né? Também é importante mencionarmos as estratégias quantitativas, que é o uso de modelos matemáticos e algoritmos para identificar oportunidades de investimento. Um exemplo prático, né? A Two Sigma e a Shaw são exemplos de fundos que usam técnicas quantitativas para tomar decisões de investimento. Reflexões sobre risco e retorno na concepção desses grandes players, né? Muitos utilizam uma combinação dessas estratégias, tá, para diversificar riscos e otimizar retornos. Tendências futuras. O desenvolvimento tecnológico e análise de dados estão constantemente moldando e evoluindo essas estratégias, principalmente agora com as inteligências artificiais, né? Então, você tem players que trabalham com uma, com outra, ou diversificam trabalhando com todas estas citadas. Estratégias de trading comumente utilizadas por esses grandes players. Arbitragem, aproveitar diferenças de preço de um mesmo ativo em diferentes mercados ou formas, né? Por exemplo, arbitragem de fusões, onde o trader compra ações de uma empresa sendo adquirida e vende as do adquirente, né? Com o objetivo de lucrar com as ineficiências do mercado sem assumir risco direcional significativo. E tem grandes fundos que têm rentabilidades gigantescas fazendo esse tipo de trading, né? Grandes instituições. Trading algorítmico e quantitativo, sim, há uma diferença entre eles, né? Uso de modelos matemáticos e algoritmos computacionais para identificar oportunidades de trading e executar ordens automaticamente. Inclusive, hoje está sendo bem comum e alguns dos fundos aí com melhor rentabilidade utilizam esse tipo de estratégia. Objetivo: aproveitar padrões de mercado, movimentos de preços pequenos, mas consistentes e agir mais rápido do que os traders humanos. E aí entra o HFT, que é o Trading de Alta Frequência, que é uma forma de trading algorítmico que executa um grande número de ordens em frações de segundo. É um relâmpago, né? Com o objetivo de lucrar com pequenas mudanças de preço em volumes muito grandes. Estratégias macroglobais. Tomar posições em uma variedade de ativos, incluindo ações, obrigações, moedas e commodities, com base na análise macroeconômica global. Esse é o tipo de estratégia ao qual eu sigo e eu acho a mais rica de todas, em termos de oportunidade, né, e o controle dos riscos, né? Objetivo: lucrar com as mudanças nas tendências econômicas globais. E aí entra o intermarket, eu sempre falo com vocês sobre isso, né?
Estratégias de volatilidade. Focar em ativos ou derivativos que se beneficiam da volatilidade do mercado como opções, né? Isso é muito comum. Até eu citei o grande investidor, né, o Michael Burry, que foi um dos que viram a crise de 2008, né, e lucrou muito com isso, que ele está, inclusive, posicionado com puts, né, em um valor bem alto, inclusive, né? E isso aí se dá porque esse tipo de investidor, de trader institucional, vê uma possibilidade de altos retornos em estratégias de volatilidade, mas também elas têm mais risco, como também citei numa posição anterior dele, do Michael Burry, grande investidor que perdeu 40% do seu portfólio, apostando contra, né, essa alta gigante que tivemos das ações. Objetivo, né? Lucrar ou se proteger contra movimentos bruscos nos preços dos ativos. E também há aquele investimento baseado em eventos, né? Como a gente vê aí, as movimentações fortes do calendário econômico. Inclusive, o calendário econômico é muito importante você acompanhá-lo, porque existe boa parte da negociação hoje que está atribuída aos dados do calendário econômico. É por isso que quando a gente observa o anúncio de um dado, geralmente de 3 touros, de alta volatilidade, a gente tem aquelas movimentações super intensas, né? Gigantescas. E isso se dá porque é uma configuração de uma estratégia, né? Baseado em eventos, tá? Eventos econômicos, como sempre cito. Então, né, eles negociam, né, com base em eventos previstos ou inesperados, tá? Como lançamentos de relatórios financeiros, os dados do calendário econômico, como eu falei, mas também mudança de política monetária, né, decisões dos bancos centrais, o Fed, o BCE e tal, ou eventos geopolíticos, como o caso que a gente teve agora na guerra, né, entre Israel e Hamas, né, que afetou vários ativos, um exemplo, ouro, né? Objetivo, né? Capitalizar em momentos de preços causados por eventos específicos. Temos também o Long Short Equity, que é uma estratégia onde o investidor mantém posições longas em ações que são esperadas para aumentar em valor e posições curtas em ações esperadas para diminuir. O objetivo é gerar retorno positivos tanto em mercado de alta quanto em baixa. É também uma estratégia mais arriscada, porém está ficando cada vez mais comum, né? Fundos com essa característica. E estratégia de renda fixa, como citei, que é enfocar em títulos de dívida, como títulos do governo corporativos, buscando oportunidades baseadas em análise de taxa de juros e crédito. Obter rendimentos estáveis e gerenciar a exposição ao risco de taxa de juros. Porque os juros não só servem como um investimento, mas também como especulação, e principalmente na situação em que estamos nos últimos anos, né? Estratégias de diversificação e hedging. Utilizar uma variedade de ativos e instrumentos financeiros para diversificar o portfólio e reduzir riscos. Objetivo: proteger o portfólio contra a volatilidade e movimentos adversos do mercado. Então, a estratégia de diversificação e hedging é uma das mais costumeiras e eles fazem isso para conseguir um equilíbrio no seu portfólio, tá? E caso tenha algum momento de maior volatilidade ou dificuldade, vai haver ali um grupo de ativos no portfólio se beneficiando e aí compensa as perdas do outro lado. É uma estratégia também comum, interessante. Grandes players no mercado. Os grandes players no mercado, como fundos de hedge, bancos de investimento e grandes fundos de pensão, empregam variedade de abordagens analíticas para tomar decisões de investimento. Estas incluem análise técnica macroeconômica, fundamentalista e de intermercado. Então, a gente está falando sobre a parte de trading, né? Então, os players, e isso é muito importante, porque a gente
vê muito falando, né, sobre técnicas que abordam na análise técnica, né, como os big players operam e etc. Primeiro, a grande maioria nem usa gráfico, tá? Começa por aí. Utiliza tipos de estratégia, qual eu citei aqui. Análise técnica é só mais uma que acopla, tá? Na capacidade deles, como vocês vão observar aqui, de entrar numa posição em um bom lugar e sair de uma posição da melhor forma. Mas eles utilizam uma série de estratégias na parte do trading para definir as suas entradas, que são análise técnica junto com macroeconômica, com fundamentalista e de intermercado. Então, nós temos uma, duas, três, quatro, né? Quatro estratégias que geralmente eles utilizam para realizar trading, né? E análise técnica é só uma parte. Então, por isso, nós sabemos que a análise técnica fala, né, prega de que o preço esconde tudo. Ok, sim, concordo, sou analista gráfico, né? Técnico, eu concordo. Mas há um ponto aí, há uma questão. E qual questão é essa? É que o contexto ao qual aquele preço está desempenhando no gráfico, aquela movimentação, tem que ser conhecido. Se não for conhecido, né, você simplesmente pode estar entrando ali numa operação que seja uma fria. Um exemplo, as traps de mercado. Vamos supor que tenha um determinado instrumento de negociação ali, um determinado ativo, que está com uma aura autista, né, acerca de fundamentos, acerca da própria macroeconomia e etc. Mas você está operando sem ter acesso a esses dados e tem uma confirmação de uma posição de baixa. Aí você entra naquela posição de baixa e é violinado. Ele busca a liquidez e você se torna a liquidez, né? E dá um rally gigantesco de alta. Isso acontece por quê? Porque dentro do contexto, se você tivesse visto o contexto, você ia entender que aquela venda tinha um risco maior, porque o sentimento do mercado, porque todas as suas inclinações de intermercado e todo o resto estavam altistas. Então, se você de fato soubesse disso, você ia ponderar mais e talvez buscar sinais adicionais para entrar naquela venda. Ou talvez até nem entrar. Conseguem compreender? Então, quando você não tem todas essas estratégias e todas essas análises ou formas de ver o mercado unificadas, juntas, ok? Você está enxergando parcialmente. E principalmente quando a gente vê o preço. Porque o preço, ele reflete um sentimento. Otimismo, pessimismo, morbidez, contralateral, ok? Então, se ele reflete isso, qual é o que está por trás de otimismo? Aí vem as outras análises. O que está por trás de pessimismo? Aí vem as outras análises, além da técnica. Consegue entender? E aí a gente consegue não só compreender as oportunidades que temos e o quão elas são sólidas ou não, como principalmente observar o mercado como um todo e a reação em cadeia do sentimento, né, de mercado e o próprio intermercado, o intermarket, as relações, as correlações entre os ativos, apontar para você uma maior segurança em uma posição. Ok? Então, se você está querendo comprar um determinado ativo e na relação intermarket, intermercado, você está vendo que todos os mercados ali que se comunicam estão indo rumo àquela sua crença do seu trading e também o sentimento do mercado está favorável à sua posição, a técnica vai só confirmar qual é o melhor preço para entrar, o melhor preço para colocar o stop proteger e o melhor preço para colocar o alvo. Olha que interessante. Então, lógico, dá trabalho enxergar o mercado assim. Lógico que dá. Mas
É assim que os profissionais enxergam o mercado, é assim que as grandes instituições enxergam o mercado, né? Eu não conheço nenhum fundo, né? Ainda não conheço nenhum fundo de hedge, nenhum banco de investimento, nenhuma grande instituição que de fato move o mercado, que é o capital do mercado, que opera exclusivamente, um exemplo, com SMC, com Smart Money Concepts. Eu gosto de SMC, inclusive uso o SMC nas minhas operações, mas ela tem que ter confirmações adicionais, porque o SMC é puramente técnico, é gráfico. Então, o que acontece, né? Que o SMC ajuda você a entender o comportamento dos big players, mas, ao mesmo tempo, os próprios big players utilizam outras estratégias. Então, a visão real de como operam os grandes players é essa aqui que a gente trouxe. Agora, existem técnicas da análise gráfica que busca, sim, entender a psicologia por trás das decisões dos grandes players e suas predisposições. E SMC é uma delas. Inclusive, como falei, eu uso integrado na minha própria técnica, no meu próprio método, e gosto bastante, ok? Mas essa visão que a gente está tendo aqui é como pensa e como toma a decisão os grandes fundos, os grandes bancos, os fundos de hedge, os fundos de pensão, as grandes empresas e etc. Ou seja, unificam uma variada, né, gama de estratégias em seu portfólio, de uma maneira muitas vezes até que complexa. Então, como atuam os grandes players? Com macroeconomia, com fundamento, com conhecimento de intermarket, que é intermercado, e talvez um ou outro com análise técnica, ok? Tanto é, análise técnica é algo que no século XX muitos viam como algo não sério, né? Análise técnica, ela está tendo uma aceitação mais recente. Porque se você pesquisar um pouco e observar qual era a percepção do mercado sobre análise técnica, né? No meio ali do século XX, a percepção de fundamentos era legal, a percepção de outras estratégias era bacana, mas eles viam análise técnica como magia, como né, uma coisa não tão séria. Então, é recente, a análise técnica tem ganhado respeito e tem ficado séria na visão do mercado, né, em pouco tempo, né, em termos assim gerais, né? Então, por isso, nós temos que compreender que sem conhecimento profundo de mercado, né, você vai ter muita dificuldade em obter resultados efetivos. Então, você tem que ter um conhecimento profundo de mercado, tá? Para você ser consistente, você tem que agir como os profissionais que movimentam o mercado. É simples, é fazer um copia e cola com eles. O que eles fizerem, você faz, porque afinal de contas eles estão lá e você quer chegar lá. Você quer se tornar um trader profissional. Então, haja como um trader profissional. Enxergue o mercado como um trader profissional. Utilize as estratégias de um trader profissional. É simples. Então, é interessante. Repito, eu gosto do Smart Money Concepts, gosto de Wyckoff, utilizo na minha técnica própria, só que eu não dispenso o meu conhecimento de macroeconomia dos dados, os fundamentos e o intermarket. Tá tudo junto, tá tudo correlacionado, beleza? Então, os grandes players, né, como fundos de hedge, bancos de investimento e grandes fundos de pensão, empregam uma variedade de abordagens analíticas para tomar decisões de investimento. Estes incluem análise técnica, macroeconômica, fundamentalista e de intermercado. Grandes players do mercado. Cada uma dessas abordagens oferece insights únicos, quando combinados, proporcionam uma compreensão mais holística dos mercados e ativos. Vamos, então, explorar como cada uma é utilizada. Então, a análise técnica, né, que é a mais
comum entre todos, né? Utiliza padrões gráficos e indicadores técnicos. Os grandes players usam a análise técnica para identificar tendências de mercado e pontos de entrada e saída potenciais, observando padrões e utilizando indicadores. Aqueles que fazem esse tipo de análise, né? Aplicação em estratégia de curto prazo, especialmente útil em estratégia de trading de curto prazo, como day trading e swing trading. Análise macroeconômica também é um tipo de estratégia que eles utilizam em conjunto com outras, né, para realizar o seu trading, né? Avaliação de indicadores econômicos, calendário econômico. Esta análise envolve o estudo de fatores econômicos amplos como PIB, né? Um exemplo, taxa de juros, inflação, desemprego e políticas fiscais e monetárias. Impacto nos mercados globais, usada para entender como as tendências econômicas globais e as políticas governamentais podem influenciar diferentes mercados e classes de ativos. E temos também análise fundamentalista, que tem foco em fundamentos corporativos, analisa a saúde financeira de empresas, avaliando fatores como lucratividade, receitas, dúvidas de gestão e posição no mercado. Para investimentos de longo prazo, né? Comumente empregado em estratégia de investimento de longo prazo, focando em ativos que possuem fundamentos sólidos. E, por fim, temos análise de intermercado, relações entre diferentes mercados, examina como diferentes mercados e classes de ativos interagem entre si, como ações, obrigações, commodities e moedas. Identificação de oportunidades de diversificação, análise intermarket, que é aquela tese ao qual o mercado se move em blocos, né? Ela é muito importante para diversificação, ou seja, o mercado está conectado, segundo o intermercado, né? Move o outro através das correlações, que podem ser positivas ou negativas. É útil para identificar oportunidades de diversificação em hedging, além de entender a dinâmica do mercado global. Então, o ideal é o quê? Uma combinação de abordagens. Assim, a gente consegue se aproximar ao máximo deles. Uso integrado. Os grandes players frequentemente combinam essas abordagens para obter uma visão mais abrangente e mitigar riscos. Por exemplo, análise técnica pode ser usada para determinar o timing de uma negociação, enquanto a análise fundamentalista e macroeconômica pode fundamentar a escolha do ativo. Olha que legal. Adaptação à volatilidade do mercado. Em períodos de alta volatilidade ou incerteza econômica, essas abordagens podem ser ajustadas para enfatizar mais um aspecto em detrimento de outro, dependendo das condições de mercado. Então, os grandes players do mercado financeiro utilizam um mix de análise técnica, macroeconômica, fundamentalista e de intermercado para tomar decisões de investimento informadas. Esta abordagem multifacetada permite que eles avaliem riscos e oportunidades de uma perspectiva diversificada, ajustando suas estratégias de acordo com as condições de mercado e os objetivos de investimento. Opere com a Admirals Corretora Forex CFD com mais de 8 mil instrumentos financeiros, presença global de suporte da Latam, licenciado pelas maiores reguladoras do planeta, como a FCA e a SIC, e com spreads super competitivos, ok? Além das melhores plataformas, que, lógico, é o MT4 e MT5. Então, gente, para encerrar, é importante nós compreendermos, tá, que a análise intermarket, que a análise macroeconômica, que a análise de fundamentos, isso para quem opera ações e tal, e a análise técnica, na minha visão, é obrigatório o seu uso conjunto, tá? Vai tornar muito mais profissional sua abordagem, muito mais clara, vai filtrar operações, você dificilmente vai ter overtrading. É muito difícil você não ter overtrading quando você é apenas um trader de análise técnica. Fica só olhando no gráfico para tomar suas decisões, porque as oportunidades podem pipocar a cada momento, e sem um filtro, você pode entrar em todas e o seu capital ir embora. Então, é muito importante essa visão,
essa análise combinada, tá? Porque assim você vai filtrar operações, você vai fazer para você mesmo, porque um trader de varejo é a empresa de um homem ou de uma mulher, né? Só. Entende? Ou seja, é de uma pessoa só, é uma empresa de uma pessoa só. Então, você tem que ser profissional, você tem que fazer ali seu plano de trading, plano estratégico, plano operacional, as análises combinadas, utilizar análise macroeconômica, estude macroeconomia para entender o calendário econômico. Como é que você opera Forex se não é especialista no calendário econômico, que são dados econômicos, que são dados da macroeconomia. Então, naturalmente, se você opera Forex, conhecer macroeconomia é a sua obrigação. Porque o que move o Forex são os dados macroeconômicos. Como é que você opera Forex sem saber nada de macroeconomia? Não é? É igual como é que você opera ações e não entende nada de fundamentos. Tem que entender, nem que seja um pouco, para você filtrar operações. E, na minha visão, análise técnica, pelo menos para mim, é fundamental e estritamente necessária. Por quê? Porque você vai encontrar o melhor lugar para comprar, o melhor lugar para vender, o melhor lugar para estopar, o melhor lugar para alvo, para sair da tua operação com lucro, através da análise do preço. Então, a combinação de tudo isso é perfeita. Nenhuma dessas técnicas anteriores que eu citei dá a precisão da análise técnica para o melhor lugar para comprar, o melhor lugar para vender, o melhor lugar para retirar seus lucros, o melhor lugar para estopar. Nenhuma das outras técnicas dá essa capacidade. Então, a análise técnica, você pode operar a análise técnica sozinha, não tem problema nenhum, principalmente se você está começando, mas ao longo do tempo, principalmente se você ainda não conquistou a consistência, a constância ali no trading, é bom você conhecer e estudar essas outras abordagens, que talvez seja isso que esteja faltando para você. E unificando tudo, você vai pensar como os profissionais, como os grandes players, e vai agir como eles, consequentemente obter resultados como eles. Então, gente, é muito importante toda essa movimentação que deságua na tua visão para tomar as suas decisões, que você faça isso com excelente gerenciamento de risco e um excelente gerenciamento também emocional, a disciplina. Então, tudo isso, toda essa complexidade, que vocês viram, é simples, não é complexo. Sem a disciplina, sem uma boa gestão de risco, se torna desnecessário, ou seja, tudo vai para o ralo se você não tem uma disciplina boa, se você não tem uma boa gestão de riscos. Então, eu queria trazer este prólogo, né? São questões e assuntos que a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, que é muito interessante, né? Mas tenho certeza que o que a gente abordou aqui já clareou, né? Já iluminou aí a sua visão de mercado. Então, feliz aí que todo mundo está satisfeito aqui com a aula, não tem dúvidas. Então, gente, lógico que você que está aí assistindo no YouTube vai curtir, vai se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações, não é mesmo? Então, nos vemos na próxima segunda, beleza? Na nossa Live Trading. Um abraço e até mais.